Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, novo método para o estudo da Bíblia. E no que consiste este método? Eu ordenei a Bíblia do menor livro em quantidade de capítulos para o maior. Nós já estudamos todos os livros da Bíblia até 10 capítulos. Se você perdeu as aulas, elas estão disponíveis aí no playlist Novo Método para o Estudo da Bíblia. Então, estudamos 32 livros e chegamos a quase 50% do estudo dos livros da Bíblia. E agora restam 34 livros. Estes 34 nós vamos estudar do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. É o livro que nós estamos estudando agora. Bem, então, livro de Gênesis. Todos os slides, tudo que eu ensino, você encontra nesta Bíblia, Bíblia Apologética com os Apócrifos. Mas no final da aula eu ensino como adquirir um exemplar se você ainda não tem, tá bom? Chega de moleza, vamos trabalhar. Então, novo método de estudo da Bíblia, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Então, o texto do estudo de hoje está em Gênesis, no capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então, nós já aprendemos na aula que eu sempre ministro na segunda, ela está aí também disponível, que é estudando livro por livro da Bíblia, que só 8 pessoas foram salvas do dilúvio. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as 3 esposas dos seus filhos, formando tudo 8 pessoas. Todas as demais pessoas, toda a humanidade morreu afogada nas águas do dilúvio. Só 8 pessoas se salvaram. Bem, e aí encontramos então esse texto. Ocorre que as testemunhas de Jeová, segundo declaram, foi apenas aquela única arca que sobreviveu ao dilúvio, e não um sem número de embarcações, o que os conduz à seguinte conclusão. Então vamos lá para a conclusão das testemunhas de Jeová. Haverá apenas uma organização, a organização visível de Deus, que sobreviverá. Entende por organização visível de Deus a sociedade torre de vigia e todos que entrarem nela. Então, isso é ensinado lá no Salão do Reino. O Salão do Reino é onde as testemunhas de Jeová estudam a literatura produzida pelo corpo governante. O que é o corpo governante? Um grupo de 9, 10, varia um pouquinho, 11. Esse grupo está lá em Nova York. Fica em Nova York a sede desse grupo do corpo governante. Então, segundo eles ensinam, as pessoas que formam este grupo, que Jeová, que Deus envia alimento espiritual, instrução direto do céu apenas para este grupo, não para as testemunhas de Jeová do mundo inteiro, não, só para o corpo governante, só eles que têm esse direito. Eles recebem esse alimento, estes ensinos, escrevem e depois produzem literatura e distribuem para o mundo inteiro. O mundo inteiro é alimentado exclusivamente pelo ensino do corpo governante. Então, toda testemunha de Jeová, não importa de que país ela seja, ela não pode aprender com nenhum outro grupo, nem ela mesma pode desenvolver um raciocínio. Não, ela depende exclusivamente do que ensina o corpo governante. Você sabia disso? Elas são até proibidas de lerem qualquer outro tipo de literatura religiosa que não seja produzida pelo corpo governante. E o corpo governante ensina que assim como só tinha uma arca, só uma arca para salvar estas 8 pessoas, a família de Noé, da mesma forma só existe uma religião, um grupo
que pode salvar a humanidade da destruição, ou seja, a torre de vigia, ou seja, a organização denominada Testemunhas de Jeová, que é alimentada pelo corpo governante, tá certo? Senão não tem jeito de ser salvo. Se não for testemunha de Jeová, se não for alimentado pelo corpo governante, não tem como ser salvo. Mas vamos para as Escrituras. Então, antes, deixa eu comentar uma coisinha para você do grafiquinho que eu fiz aí. Tá vendo lá em cima 2020 anos de cristianismo? Então, o cristianismo tem aproximadamente 2020 anos do nascimento de Jesus. Nós já aprendemos que o calendário cristão não é exato, mas vamos trabalhar com esse número aproximado. Os 100 primeiros anos lá embaixo da setinha formam os 100 primeiros anos do cristianismo, onde os escritos, a igreja nasce no ano 33, mais ou menos depois de Cristo, com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí eles foram escrevendo ali a partir do ano 50 e encerra o Novo Testamento mais ou menos no ano 100, tá? Com João o apóstolo, que escreveu os últimos livros Ele escreveu 3 epístolas, um evangelho e Apocalipse. E aí encerra, então, os primeiros séculos. Praticamente, uns dizem ano 90, mas vamos arredondar para 100. Bom, então vamos voltar lá para o nosso gráfico. Aí, no ano 1872, surge essa religião, esse grupo religioso denominado Testemunhas de Jeová. Tinha um outro nome, depois que eles adotaram esse nome, mas ele surgiu com Charles Taze Russell, que tinha 20 anos de idade. Ele nasceu em 1852 e em 1872 ele funda o movimento. Então, partindo da data que ele fundou o movimento até hoje, o grupo tem 148 anos de existência, tá bom? Apenas. Aí eu pergunto, se o corpo governante, se a torre de vigia, se as testemunhas de Jeová é o único grupo que tem salvação, é a única arca para a pessoa ser salva, e como elas gostam muito de raciocinar, como fica esse trecho aqui, depois do ano 100 até 1872? Então não tem salvação nesse período? Veja, isso é um absurdo. Jesus disse com todas as letras que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, em hipótese alguma. Então, sempre nós vamos encontrar pessoas tementes a Deus, independente da geração. Veja, o movimento, o cristianismo histórico está aí com 2000 anos, eu falei, provado. O cristianismo ortodoxo, histórico, ensinando sempre as mesmas doutrinas. Aí, de repente, surge um grupo, em 1872, ensinando doutrinas que não têm absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Por exemplo, onde nós encontramos na Bíblia que só 144 mil terão direito de morar no céu e precisa necessariamente ter nascido antes de 1935? Onde nós encontramos isso na Bíblia? Onde nós encontramos que Abraão, Isaque e Jacó não terão direito de habitar no céu? Onde nós encontramos isso? Por isso que as Testemunhas de Jeová, o corpo governante, desenvolveu um livro que eles não dão nem o nome de Bíblia, para defender as suas doutrinas, porque elas não são encontradas nas Escrituras. Eu sempre digo uma frase que eu aprendi com o meu pastor: não existe no mundo uma pessoa sequer que tornou-se testemunha de Jeová só lendo a Bíblia, porque não tem a religião delas na Bíblia. Mas nós vamos encontrar milhares e milhares de pessoas que tiveram um encontro com Cristo só lendo a Bíblia. Você sabia disso? A minha família é uma delas, tá bom? Então vamos ver o que a palavra de Deus diz. Resposta apologética, resposta de defesa. Em verdade, a arca não simboliza nenhuma igreja ou organização religiosa, mas a salvação oferecida na pessoa de Jesus. É isto que a arca simboliza. Cristo é a nossa única arca de salvação. Vamos ver o que a Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12. Olha que texto claro. Se você for uma testemunha de Jeová, observe esse texto. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens,
pelo qual devamos ser salvos. Vou repetir o texto. Olha que texto lindo. Atos dos Apóstolos. Poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Agora eu pergunto para você que sempre acompanha minhas aulas, que sempre está aprendendo, como é que pode um grupo dizer que só tem salvação se fizer parte do movimento? Ou seja, se não for testemunho de Jeová, não tem como ser salvo, porque o salão do reino, o movimento, o corpo governante, a torre de vigia, é a única arca que salva. Veja, eu não disse que é uma religião inventada. Não, quem salva é Jesus, não tem um outro nome na terra, não existe uma organização que consiga salvar alguém. Por que não existe? Porque foi Jesus que pagou o preço da nossa salvação. A vicariedade, a substituição, ele assumiu a nossa culpa, ele deu a sua vida, o seu sangue puro, santo, imaculado, foi vertido na cruz para nos salvar. Portanto, nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Ele sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem você está servindo? Você está servindo uma organização religiosa ou você está servindo Jesus? Espero que você esteja servindo Jesus, porque em nenhum outro há salvação debaixo do céu, nenhum nome foi nos dado, exceto o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima aula nós vamos continuar estudando todos os textos utilizados por grupos religiosos que têm pensamento contrário à ortodoxia cristã, à palavra de Deus. E se você quiser adquirir um exemplar, eu vou deixar aí na descrição, eu vou deixar o link do canal, o link do nosso site, o www.icp.com.br e o meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, você pode também enviar para o meu e-mail a sua dúvida, a sua pergunta ou uma matéria sobre o assunto, eu envio para você sem custo algum, tá bom? Vou deixar o e-mail aí também. E continue me ajudando, copie o link, cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Cole lá no teu Instagram, no teu Facebook, ajude a divulgar o nosso projeto. O nosso único objetivo é ensinar a genuína, a poderosa, a gloriosa palavra de Deus. Se ainda não é inscrito no canal, dá um toque na inscrição, não custa nada, me ajude. Dá um toque no sininho também. Assim, todo dia, quando eu subir a aula, você já é avisado. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.